Ô, Mauro César Pereira, tem polêmica no Rio de Janeiro, hein? A disputa pelo Maracanã, que envolve Flamengo, Fluminense e Vasco, ganhou mais um capítulo. Nessa segunda-feira, o famoso ontem, rubro-negros e tricolores deram mais um passo na tentativa de renovar o termo de permissão de uso do Maracanã, que se encerra nessa terça-feira. O Josh Vander, dono da 777, né, que é a dona do Vasco da Gama, chegou a dizer nos bastidores que tem um plano para o gramado do Maracanã. Porém, para Flamengo e Fluminense, gestores do Maracanã, nesse momento, o objetivo do clube rival é tumultuar, tá? O vice-presidente geral do Fluminense, o Matheus Montenegro, não poupou palavras e teceu muitas críticas à forma como o Vasco enxerga a situação. Vamos colocar aí as aspas do Matheus Montenegro, vice de futebol do Fluminense, onde ele diz: dava para ver claramente na televisão que o gramado está bem ruim. Quando a gente fala que o Vasco não pode jogar por causa do gramado, não é nenhuma picuinha, são argumentos técnicos e verdadeiros. Basicamente, o Vasco jogou esse jogo no Maracanã não porque achava que é essencial, e sim porque quer tumultuar a nossa gestão. O único objetivo deles é efetivamente prejudicar o gramado, para depois dizer que pode fazer melhor. Tanto que saiu uma matéria do Josh, que é o dono da 777, dizendo que ele tem um plano para que o gramado fique melhor. O vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, olha aí, a polêmica ficou grande aí, o Rodrigo Dunche de Abranches, seguiu a mesma linha e disse: Flamengo e Fluminense fizeram essa parceria priorizando o futebol. São entidades sem fins lucrativos, só para o esporte. O Vasco é uma entidade que visa o lucro. O interesse deles no Maracanã é para ter lucro. Eles podem ter um plano. Qual? Botar um gramado sintético que lesiona mais os jogadores, todo mundo sabe. A própria FIFA não faz nenhum campeonato com grama sintética. O Vasco pede para jogar. Tem o lado dele de só escolher a data que for melhor, que ele sabe que vai ter um lucro. Mas também tem o lado de querer destruir o trabalho que estamos fazendo, de querer fazer o Maracanã ficar ruim. Olha aí, ó. Primeiro, porque vai ter vantagem esportiva, guardando o estádio dele. E Flamengo e Fluminense não tem opção. Vasco vem, destrói nosso estádio, eles sabem que o gramado não tem condição de pegar 2 dias seguidos de jogos e depois ter outro na quarta. Após 5 jogos, em 7 dias, a administração do Maracanã, formada por Flamengo e Fluminense, que são os gestores, né, estuda nova paralisação de 10 dias para recuperar o gramado. As críticas de jogadores do Palmeiras e de pessoas do Vasco após a partida desse domingo fizeram o consórcio do Maracanã considerar novamente a possibilidade, já que o jogo foi confirmado após ação na Justiça. No entendimento dos permissionários, ao decidir por mais um jogo e ignorar o calendário técnico de preservação do gramado, a Justiça obriga Flamengo e Fluminense a um descanso forçado do campo. No ano passado, houve uma paralisação de 16 dias para essa recuperação, que aconteceu no mês de julho, depois de 5 partidas em 11 dias no Maracanã. Mauro, é uma polêmica grande. Flamengo e Fluminense, você pode parar de falar? Que tá no meio do programa e você tá mostrando a sogra. Que é isso? Não. Isso aqui é mais interessante que gramado. Que loucura, irmão. Isso é mais interessante. Mauro, essa situação, Flamengo e Fluminense, deixando claro que acham que o Vasco quer prejudicar os dois clubes, porque prejudicaria o gramado, o Vasco tem São Januário, e o que também cai já naquele assunto. O Flamengo disse que faria um estádio, vai fazer, não vai continuar no Maracanã. Quem tá certo nessa briga, Mauro, e como resolver? A solução não tem, porque esse edital aí
Essa concessão provisória, ela deixa as brechas para o Vasco vai provavelmente conseguir na Justiça o direito de jogar no Maracanã quando ele quiser, tudo indica. Acho que aí entra aí uma questão que envolve o governo do Estado, né, e também os dois clubes, né, Fluminense e Flamengo, que fizeram um acordo que os deixa muito fragilizados. Eu acho que é bom lembrar que esse estádio horroroso lá que fizeram no lugar do verdadeiro Maracanã, né, custou uma fortuna, dinheiro público, então acho que o Vasco tem todo o direito de reivindicar, claro, mas existe um contexto que não pode ser ignorado. O estádio foi entregue primeiro para uma empresa, para um grupo de empresas encabeçado por uma delas, que era a Odebrecht, depois foi retirado da Odebrecht, aí o Fluminense e o Flamengo juntos assumiram o estádio, o que significa o quê? Assumir todas as despesas do estádio, não é só o gramado. O do gramado, pagar seguro, os funcionários, luz, segurança, toda a manutenção, tudo isso os dois que estão assumindo. Aí veio a pandemia, o Maracanã não recebia público, não gerava receita. Quem tinha que bancar aquilo lá era o Estado, não, Fluminense e Flamengo. Se não fosse Fluminense e Flamengo, durante aqueles 2 anos quase, 1 ano e tanto sem jogo, com público, o contribuinte teria que ficar bancando aquilo ou o Maracanã ia ficar em ruínas. Porque você ia ter o campo de jogo, os vestiários preservados, as partidas acontecendo e tudo apodrecendo lá dentro. Porque se não colocasse dinheiro para fazer a manutenção, mas não estava usando, mas a lâmpada queima, você tem que limpar, você tem que manter tudo funcionando. Você não pode. Os funcionários você tem que pagar, manda embora todo mundo, você vai ter que manter aquilo ali. E os dois seguraram a onda tirando dinheiro de outras fontes de receita para bancar o estádio. E o Vasco, em momento algum, quis jogar durante a pandemia no estádio do Maracanã. Claro, não tinha público. Aí agora, quando tem o potencial, depois de uma volta, após 3 anos, encontrando o Maracanã contra o Palmeiras, que é o campeão brasileiro, né? Um time importante no momento importante da sua história. Há uma amizade das torcidas organizadas que se espalha pelas torcidas no geral. Então é um jogo tranquilo, não tem briga, não tem confusão. É um jogo bom para ir, porque o cara sabe que vai ser um clima pacífico. Agora eu quero o Maracanã. Mas não queria o Maracanã lá atrás. Por que o Vasco não foi atrás do Fluminense? Deixa eu dividir com você esse prejuízo aí. Eu quero jogar também aí uma vez ou outra e eu ajudo vocês a pagar, porque o Maracanã é de todos nós, né? O Maracanã é do Rio de Janeiro, o Vasco é o Rio de Janeiro. Não, o Vasco ficou em São Januário. Então é muito conveniente. Esse aspecto de ser hoje uma empresa, não que Flamengo e Fluminense sejam entidades sem fins lucrativos, a gente deve falar, que bonitinho, não é isso. Mas é claro que o fato de agora ser uma empresa, isso muda também. Porque quais são as intenções? Não sei. Aí o dirigente da CVC fala, eu tenho um plano para o estádio. Ontem eu liguei para uma pessoa que trabalha numa empresa que cuida de gramado de futebol, perguntei, vem cá, que plano pode ser? Ele falou, cara, só se for gramado sintético, porque não tem plano. É humanidade, é tecnologia, é natureza. A grama precisa de um descanso. Ela não aguenta ali os jogadores 2, 3 jogos seguidos. Mas antigamente Fluminense, Flamengo, Botafogo, o Vasco jogava lá, também o América jogava. A preliminar, era outro futebol. Mas era outro futebol, o gramado não havia. Os gramados do passado eram ruins. Essa é a grande diferença. Hoje a gente cobra um gramado melhor. A gente falou que o mundo mudou em uma série de questões comportamentais, não há tolerância com certos absurdos que antes eram aceitos. Um deles, numa proporção muito mais importante, óbvio, é o gramado. O gramado era ruim. A gente lembra, por que surgiu aquela história? Goleiro é posição tão difícil que onde ele joga nem nasce grama. Nasce grama sim, mas antigamente não nascia porque o cara ficava em pé ali e aquilo não era tratado. Não, tinha que jogar de joelheira porque... Exato, para não se ralar todo, porque aquele pedaço da pequena área, ele ficava ali, o cara estava pisando ali o tempo todo, a grama ia embora. E ninguém cuidava daquilo ali. Hoje não, hoje se cuida. Então, mudou e muito. Você pega até vamos pegar a Premier League, que é a excelência do futebol entre campeonatos nacionais, veja lá como são os gramados da Premier League e pega qualquer imagem do YouTube do futebol dos anos 70, 80, antes da Premier League. Os gramados da Inglaterra eram lamaçais e jogava-se bola ali. Bola aérea, bola... E mudou tudo. Então, hoje, a grama ela precisa de um descanso e mesmo na Copa do Mundo você não tem no estádio de Copa do Mundo jogo toda hora. Por quê? Do evento da FIFA, de fato, não tem grama artificial e o Fluminense tem o direito de querer jogar na grama natural, que, aliás, na Premier League não é aceito gramado artificial, né? Na Inglaterra há em divisões menores, não na Premier League. Então, se o Arsenal jogar contra um time da 5ª divisão, como já jogou uma vez com o Sutton United lá, que é um time pequeno lá de Londres, o gramado é artificial. Lá, o Arsenal vai lá e joga, mas a Copa da Inglaterra. Se esse time, no milagre qualquer, chega na Premier League um dia, ele tem que botar um gramado natural, porque aquele gramado não vai ser aceito. Então, eu acho que os dois lados têm argumentos, mas eu acho que não dá para esquecer que durante um bom tempo o Vasco, sendo SAF ou não, nunca quis o Maracanã. Ele só quer o Maracanã na hora boa. A melhor definição que eu vi sobre isso foi de um amigo tricolor, torcedor do Fluminense, o Lauro Aires. Ele escreveu o seguinte na rede social. O Vasco, eu não vou falar as marcas, evidentemente, o Vasco é aquele cara que vai no churrasco, leva uma caixa de cerveja barata e quer beber só da boa, que os outros levaram. Tem muito isso. Sabe? Não é isso?
todo mundo, tem que levar aquela cerveja X. Tá? O cara, beleza, marca tal. Todo mundo leva aquela melhor, né? Mais caro. Levava malte 90. Que não tem mais. Não tem mais. O cara levava malte 90, que o pessoal chamava de malte nojenta. Exato. Aí leva malte 90. E, pô, na hora mistura ali, né? E bebe também da boa. No final, vai ficar só dele, todo mundo já tá meio mamado mesmo, vai tomar aquela porcaria. Parecendo no churrasco do Reinaldo, Aleluia. O atacante, eu ia ele falou assim, Vamp, não pega a carne agora não, que os boca nervosa. Isso. E aí, quer comer... Deixa eles, botei a carne bem dura, eles vão mastigar tanto. O maxilar vai sair, a cerveja vai ser a pior que tem. Segura. Segura. Daqui a pouco... Então é a mesma coisa. Daqui a pouco melhora, né? O Reinaldo não fazia. Reinaldo, aleluia. Então é assim, o Vasco ele tá querendo só ir na boa. Aí alega que quer participar agora da concessão. Ok, aí é uma outra discussão. Mas essa questão, durante esse tempo todo, o Fluminense e o Flamengo, isso é um fato, não é uma opinião, gente. Os dois assumiram o estádio. Agora, eu acho também, ao mesmo tempo, que esse imbróglio nunca vai acabar, porque é um estádio erguido com dinheiro público, e aí é claro que o Vasco tem o direito. Eu acho estranho que ninguém nunca reivindicou o Engenhão. Tudo bem que o Maracanã, o local, o estádio é outro, né? Tem aquela tradição toda, o nome Maracanã, mas o Engenhão foi erguido com dinheiro público, foi reformado também para os Jogos de 2016. Houve uma época... tantas reformas, né? Entre outras, o Botafogo paga um aluguel barato lá, o estádio está com o Botafogo, já tem com a grama, também tem um dono hoje, né? Ou seja, tem uma pessoa que é dona do Botafogo que se utiliza do equipamento erguido com dinheiro do contribuinte. Não vejo nenhuma grande contrapartida para a sociedade em troca disso, o pagamento de um aluguel é pouco. É muito pouco e ninguém reivindica. E houve um momento lá atrás, antes do Botafogo virar SAF, que os presidentes do Botafogo e do Flamengo brigavam, os dois já saíram, não era o Landim, nem era o do César, que é o atual, eram outros. E o Flamengo não tinha estádio para jogar e não jogava lá porque os dois não se entendiam. E era bom para o Botafogo e o Flamengo jogar lá, porque só tinha jogo do Botafogo, aguentava o jogo de mais um time, que geraria receita, né? De aluguel de estádio, estacionamento, etc. E o estádio ele dava prejuízo para o Botafogo, porque não é um estádio barato também para você fazer a manutenção. Acho curioso isso. O Vasco nunca quis brigar pelo Engenhão. Eu também quero jogar no Engenhão. Mas o Engenhão não é tão grande como o Maracanã. Gente, 45 mil lugares. O São Januário hoje comporta no máximo 20 mil. É mais que o dobro da capacidade do campo do Vasco. Ou seja, exato. O estádio do Palmeiras cabe isso. Do Corinthians um pouco mais do que isso. Olha, São Januário, Maracanã por que e o Engenhão não dá 10 quilômetros de... Dá? É bem perto. Acho que é 7, 8 quilômetros do Maracanã até o Engenhão. E o São Januário é mais perto ainda. Então, tem a linha do trem em frente. Então, assim, não é complicado. A estação para em frente ao estádio do Engenhão. Agora, a questão é que o Maracanã está virando um mote de uma disputa que eu não consigo realmente identificar. Claro que vai ficar vindo troca de farpas, mas eu acho que está passando da hora. Aí no caso específico do Flamengo, o Fluminense, não sei se teria condições hoje pela questão financeira, bater o martelo e parar de ficar só usando essa história de estádio como cortina de fumaça em alguns momentos. Quando surge algum problema qualquer, o Flamengo vaza alguma coisa que vai construir estádio, aí causa uma instabilidade, que o governo também não quer que o Flamengo saia do Maracanã. Claro. Se o Flamengo sair do Maracanã, acabou, amigo. Pode esquecer. Pode acontecer algo como o Pacaembu. Como o Pacaembu. Mais ou menos, a não ser que haja como vai acontecer no Pacaembu, um grupo privado, mas é evidente que é outra história. Mas eu acho que o Flamengo precisa resolver a vida dele. Vai ter que chegar uma hora, vai ter realmente que partir para construir seu estádio, seja lá como for, da maneira que for. E aí existem várias discussões sobre maneiras de arrecadar dinheiro para isso. Tem até a questão do banco. O Flamengo tem o patrocínio do banco e tem essa possibilidade de ter uma sociedade com o banco. E isso pode gerar uma injeção de muito dinheiro no clube e utilizar. E a ideia do clube, se esse projeto for adiante, é não usar esse dinheiro para o time de futebol, e sim para algo mais concreto, digamos, que poderia ser o estádio, ou buscar uma parceria próxima do que o Santos está fazendo, o Palmeiras já fez. O Flamengo tem que buscar esses caminhos para ter um estádio que não seja apenas um estádio de futebol, mas um centro de entretenimento, que tenha atividades 365 dias no ano, que gere receita. O local lá do gasômetro é muito bom, onde já foi especulado. Tem que comprar, negocia, compra, desata esses nós e parte para a briga, vai para fazer um estádio, porque vai ficar a vida inteira nisso. Isso não vai mudar. Agora, quem estiver no poder no governo do Estado tem que pensar também no seguinte: caberia ao político de plantão, o governador que está lá de plantão, tentar encontrar um meio termo, porque corre o risco de fato o Maracanã virar um elefante branco. Porque o Fluminense jogando sozinho, acho que não vai ter demanda para isso, é só olhar as médias de público. Agora aumentaram que o time está numa ótima fase. E o Vasco não vai abandonar São Januário, gente. O Vasco quer o quê? Ele quer ter 2 estádios? Para o Vasco, na minha visão, é interessante assim: eu quero participar do Maracanã porque eu tenho uma torcida muito grande. Em momentos específicos, eu quero um estádio maior. Mas para o dia a dia, eu me viro muito bem com o São Januário. O Vasco jogando contra o ABC no jogo da Copa do Brasil que caiu, não precisa ser o Maracanã, São Januário está muito bom. O Vasco vai jogar com Goiás,
Tá muito bom jogar no estádio de São Januário. Agora o Vasco com o Palmeiras, no momento está voltando à Série A, o Palmeiras é o campeão brasileiro, aí eu quero jogar no Maracanã. Amanhã o Vasco com o Corinthians, no momento bom no campeonato, pode interessar jogar no Maracanã. Então o Vasco está querendo uma coisa que é muito conveniente, me parece. Eu mantenho o meu estádio, jogo aqui sempre, mas eu tenho ali a minha casa de praia para fazer o meu fim de semana interessante. E quem mantém a casa de praia? Fluminense e Flamengo. Fico ali bancando, ele só tem um estádio. Então não me parece também uma relação muito legal, não. Sabe? Acho que está faltando justamente um entendimento que seja razoável para todos. E o Flamengo deveria, acho que mais do que nunca, começar a pensar seriamente numa solução. E o Fluminense também, desde que tenha condições para isso. Aí não sei se juntos fazem o estádio, separado, aí já é outra história. Lá em Milão, acabou. Também, tô pensando Volta quando, Mauro? O estádio sai quando? Eles vão até quando? Mais 1 ano, 2 anos? Mais 1 ou 2 anos. Talvez seja o prêmio dessa semifinal dessa maravilhosa agora da Champions. Semifinal, né? Só para falar um negócio sobre o Rodrigo Danche de Abranches, que é um dos vice-presidentes do Flamengo e presidente do Twitter do Flamengo, né? Porque como ele se manifesta no Twitter, toda hora ele tá pegando coisa. Só para lembrar, para exatamente viabilizar um estádio, uma arena multiuso, não é a única maneira, mas para você viabilizar, cada vez mais a tecnologia da grama artificial é a melhor saída, é a mais barata, inclusive na questão técnica. O que se coloca, eu sei que ainda é um momento discutível da própria FIFA, mas essa coisa que quando se demoniza o gramado artificial, gente, de novo, tem lesão? Tem. Mas tem muito mais lesão em buraco de gramado do que em gramado artificial. Da grama que tem, o grama até mista, como da Neoquímica Arena. Aí entra na sua adaptação. É adaptação, você vai se adaptando cada vez mais a uma realidade, cada vez mais a tecnologia muda, e são várias as empresas, hoje várias dentro do que é fazer um gramado artificial para uma partida de futebol. Que assim, você consegue fazer hoje um show à noite e um jogo no dia seguinte, então é melhor para tudo. E tem a mista, né? E tem, como é do caso da Neoquímica Arena, que é um tipo misto que você pode tentar fazer. Eu acho a do Maracanã já é parecido. Já é parecida. Eu acho que cada vez mais, assim, você demonizar o gramado artificial, eu acho que aí é um contrassenso. Que não ajuda em nada o negócio do futebol, porque ainda mais do tamanho do Flamengo, como é a Arena MRV, é o Allianz Parque, é um gigantesco erro, mais um de projeto da Neoquímica Arena, de não ser um estádio multiuso. Para você consegue pagar as contas pagando, fazendo vários tipos de... Só acho que é importante Mauro, frisar... só um minuto que a gente vai para um break. Na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Esse assunto surge com a declaração lá da 777 de que tem um plano para o estádio. Se o plano for um gramado artificial, não é plano, né, gente? Você tem uma criança, pode falar, bota um gramado artificial aí. Plano é um plano mirabolante, uma grama revolucionária, ou, sei lá, uma obra... Pagar a conta. Ou uma obra, né? Ou um plano, eu pago a conta. Paga a conta Não, esse pode ser o plano. O plano é o seguinte, vocês vão ter um tostão de despesa, eu ponho um gramado novo aí. Sim. Não. Só que vocês trocaram o gramado, né? Não. Trocaram, mas aí vocês falam o gramado de novo. Se vão concordar ou não, mas a única coisa diferente aí é eu aparecer, eu Vasco, eu pago a conta. Esse é um drama, vamos colocar a conta manda para mim que eu pago. Não, e aí... Num estádio novo, você pode até fazer como existe na Alemanha, né? Na Alemanha, no estádio do Schalke 04, em Gelsenkirchen, o gramado sai. Ele sai. Na Holanda, do Isso Vitesse, demais, né, também sai do O roda. gramado sai, fica lá pegando o sol lá fora, depois ele volta. Tem que vender o Cristo Redentor. Na Ele Holanda leva... tem também vários estádios Não, assim. espetacular. Na Eurocopa. Detalhe, esse estádio ele já tem quase 20 anos. Perto de 20 anos. É um estádio do começo do O próprio agora novo Bernabéu vai ter um método que vai sair. Ele vira, né? Enfim, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Ele faz assim. Pra poder- Eu sei que vivemos bonito. eu sei que O projeto é vivemos esse. uma fartura financeira. Mas esse da Alemanha é interessante porque, assim, em frente ao estádio tem uma área enorme de cabe o estádio. Quando eu tenho a grama, aquilo ali é a área onde ficam estacionados carros, caminhões de transmissão. Eu fui lá uma vez, é sensacional. Não, o choque vai cair de novo. Tá tudo ali. gosto. E eu vi o estádio sem o gramado, eu fui na antevéspera de um jogo, eu estava sem o gramado, aquele concreto, aquele cimento, e aí depois volta no dia do jogo, a grama tá bonitinha, ela leva cerca de 8 horas. Então, se você fizer um show no sábado, às 10 da noite, acabou meia-noite, começar, sei lá, 3 da manhã começa o processo, 8, 3, 11 horas, o gramado está lá dentro de novo. Bonitinho. Aí às 4 da tarde tem um jogo, problema nenhum. Quando chegar o torcedor, é espetacular. A motocicleta ainda da Alemanha. Eles não. dizem Mas que acho é, que mas acho ganhou, que mas... não. Não, mas é impressionante, porque os caras não ganham um campeonato alemão desde 1958. Vai cair de novo. Vai cair de novo. E eu tava fazendo assim sobre o negócio, não, porque você tira e põe, só pra lembrar que a minha você tira a cada 15 dias, não é todo dia. Então quando o pessoal fala, Mauro, sua peruca tá torta, não tá, o cabelo que tá ruim. A peruca não fica Do Mauro, torta. Do Mauro, a Você não precisa fechar a câmera em mim também 8 agora. horas muda, só em 8 horas, Ó, em 15 dias. 15 dias.